Olá amigos, bem-vindos à playlist Indicações de Livros do meu canal. E nesta indicação vamos indicar o livro Relatos de um Projetor Extrafísico de Geraldo Medeiros Júnior. O Geraldo Medeiros Júnior, ele é um pesquisador atualmente atuando mais na área de terapêutica. Ele é um terapeuta hoje, mas estudou e escreveu ótimos livros relacionados às experiências fora do corpo e também ao espiritualismo de um ponto de vista mais científico, mais de pesquisa. Então ele é um bioenergopata e trabalha com a questão da bioenergia. E também escritor, escreveu outros livros de outros temas também. Ele fundou um instituto, que é o Instituto Medeiros de Pesquisas Avançadas, e ele praticamente fundou também a ciência que estuda as energias da vida, que é a bioenergologia. Trabalhou bastante nesse sentido, é projetor consciente desde os 15 anos e estudou projeciologia com o Valdo Vieira. Valdo Vieira prefaciou esse livro, e esse é um livro indicado a iniciantes com relação ao estudo da projeção astral. É um livro bem legal que eu gostei bastante, e é um livro de relatos projetivos. Ler relatos de projetores experientes como o do Geraldo estimula o leitor a se interessar pelo tema e quem sabe até mesmo a vivenciar suas próprias experiências. Então é um estímulo esse tipo de literatura de projeção astral, de relatos. Então, além dos relatos, o Geraldo, no final do livro aqui, ele faz uma espécie de análise estatística relacionada às suas experiências. Então ele tem um posicionamento de pesquisador. E tem dois relatos bem interessantes neste livro. Todos são muito interessantes. Mas para mim que tem um interesse em ufologia, tem relatos relacionados com a ufologia, especificamente com OVNI. Então é bem interessante esse relato sobre naves interestelares. Não é mesmo? É muito interessante, pelo menos a mim, esse tipo de assunto, que é também abordado no estudo, na vivência das experiências fora do corpo. E dentre diversos relatos, existe um relato que me chamou bastante a atenção, justamente por eu ler bastante livros da Sociedade Teosófica, ter participado, gostar bastante de teosofia, Ele encontrou com a Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky, ela foi vamos dizer assim, a fundadora da Sociedade Teosófica, Então foi um relato bem interessante, para mim assim, bem especial, que é esse encontro extrafísico do Geraldo com Blavatsky. Muito interessante. E então ele comenta relatos sobre desencarne de um doente terminal, uma linguagem bem fácil de ler, bem cativante. Então ele é um livro muito bem escrito. Então, como ele tem um posicionamento de pesquisador, o relato tem um dia. Eu vejo aqui que os relatos são bastante na década de 80. Coloca horário, método aplicado, estado emocional, até fase da lua, posição do corpo físico. Então ele coloca essas informações iniciais, tem o título, por exemplo, Tecnologia Médica Extrafísica. Esse é o título do relato. E aí ele conta o relato de maneira como relatando algum fato, mas no caso aqui um fato extrafísico, Então ele começa assim: o estado de saúde de meu futuro sogro não era satisfatório. O quadro clínico agravou-se consideravelmente. E aí ele vai contando
a experiência que ele obteve, e tem até mesmo algumas figuras no livro, né? Essa é uma figura de o aparelho de sustentação da vida planejado pelas consciências encarregadas no tratamento de pacientes terminais. Então é um aparelho extrafísico. Olha só que interessante esse tipo de informação, né? Então ele traz bastante informações do plano extrafísico, com base na experiência prática avançada dele, para nós estudantes, né, de projeção astral, de espiritualidade. Traz bastante experiência para nós que estamos iniciando no assunto, das possibilidades que a gente pode vir a vivenciar também com relação à prática da projeção astral. Nesse relato aqui, por exemplo, ele fala sobre obsessão de encarnado para encarnado. Olha só que interessante. Normalmente, do ponto de vista do espiritismo, fala-se muito de obsessão apenas do desencarnado para com o encarnado, né? Então aqui tem uma experiência que ele narra de obsessão de encarnado para encarnado. Então é isso, esses tipos de coisas que é muito assim, gratificante no estudo da projeção astral, que você tenha algumas visões, alguns pontos de vista bem diferente do que a gente está acostumado em algumas linhas de estudo espiritualista, justamente pelo contato, vamos dizer assim, mais direto com a espiritualidade quando você interage com as experiências fora do corpo. Então é algo que engrandece muito esta área da espiritualidade, né? O capítulo 4 aqui, que é sobre o que é preciso para uma pessoa projetar-se extrafisicamente. Então ele vai descrevendo os fatores, começando por força de vontade, persistência, estudo árduo, conhecimento de suas energias, eliminação do medo, eliminação das ideias pré-concebidas, aperfeiçoamento em qualquer um dos métodos mais à frente acrescentados, ou criar seu próprio método de projeção astral, né? Então a pessoa tem que também seguir o seu caminho e não ficar apenas no método de outros autores. Olha só que interessante o ponto de vista, a maneira com que o Geraldo aborda esta temática. Então ele comenta sobre meditação, contemplação, concentração, que são técnicas muito importantes, não só para a projeção astral, como para o autodesenvolvimento parapsíquico nosso, né? Que deve ser sempre tomado sobre um ponto de vista ético, que com certeza ele vai abordar aqui esses detalhes mais a fundo no livro que ele escreveu. E como é um livro de relatos, né, ele faz até uma recomendação de como fazer o seu próprio relato, como criar o seu diário projetivo. Então você anota o dia que aconteceu a experiência, horário, o método que você utilizou, né? Então, com base nisso, você pode também realizar suas próprias anotações e, quem sabe, escrever o seu próprio livro, fazer a sua própria pesquisa. Então ele ensina, vamos dizer assim, ele não dá só o peixe, ele ensina a pescar também, né? Então esse tipo de coisa que eu acho bem interessante desses autores, principalmente esses que são, vamos dizer assim, mais antigos, que abordam essa questão dessa maneira bem lúcida. Então fica aqui o livro do Geraldo Medeiros Júnior, este que eu tenho é da editora Ícone, Relatos de um Projetor Extrafísico. Ele é autor do best-seller A Consciência Encarnada e o Corpo Humano, que será uma indicação futura da playlist de indicações de livros do meu canal. Então eu agradeço a atenção de todos, né? Espero que essas sugestões de livros estejam auxiliando vocês na busca de informações e no autoaperfeiçoamento, né? Na interação
com esse tema tão interessante que é as experiências fora do corpo e também a espiritualidade de uma maneira mais ampla, né? Então eu abordo diversos autores, ora da teosofia, ora do espiritismo, ora relacionado com a projeciologia, ora de uma maneira mais universalista, como é a abordagem do Wagner Borges. Então são livros que eu considero importante e recomendo a leitura e você fazer um bem bolado, pegando o que há de melhor de cada autor, agregando e tendo também suas próprias experiências, sua própria visão, que é algo que quando é feito de maneira de conjunto acaba sendo algo bem interessante, porque você tem vários pontos de vista, várias ideias diferentes e você cresce bastante com tudo isso, que é uma área muito interessante, muito gratificante de interagir. Então fico aqui com este vídeo, até a próxima indicação de livro.